Quando nós olhamos para a nossa vida, para o nosso país, para o nosso mundo que vivemos, não podemos restringir somente ao Brasil, o que você vê? A maldade se multiplicando, as doenças, as enfermidades, doenças que às vezes se propagam de uma forma assim muito rápida, como o Cláudio falou aqui, por exemplo, essa doença, esse vírus, já se sabe que vai chegar. Não se sabe quando, mas vai chegar. É impossível hoje você fazer uma barreira, né, e impedir que isso avance. Eu sei que as notícias que correm, né, é que esse vírus já se propagou no mundo quase que todo. E isso, como o Cláudio falou, às vezes gera um temor, um medo no nosso coração. Mas a gente não foi chamado para viver por medo. Nós fomos chamados para viver por fé. E viver por fé é viver à sombra do Onipotente. É descansar debaixo das mãos do Senhor. Eu estava conversando com o Modesto aqui, quando nós estávamos orando, na verdade, me lembrei daquele texto do povo de Israel, quando estava saindo do Egito. Lembra que Deus dá uma direção a Moisés? Para que ele matasse um cordeiro e fizesse o que com o sangue do cordeiro? Quem lembra? A leitura da palavra. Passasse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, não é isso? E o que aconteceu? A praga que estava ceifando as vidas, ou o anjo da morte, como às vezes alguns falam, né, não ia passar pela casa do povo de Israel. E aconteceu exatamente assim. A casa em que o umbral das portas obedeceram a palavra e aspergiram o sangue de um cordeiro, não foi vitimado pela morte do primogênito. Mas a casa que não tinha aquela marca, o que acontecia? O primogênito foi ceifado. Hoje, nós temos a marca do sangue, amém? Mas é de um cordeiro? É de um animalzinho qualquer? Hoje nós temos a marca do Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus. Uma salva de palmas para ele. Glória a Deus. O sangue do Cordeiro. Nós temos a marca do sangue do Cordeiro. Está sobre nós, amados. Não precisamos viver aterrorizados. Não precisamos mais disso. A marca do sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas. É certo, como disse Cláudio aqui, que um dia vamos encontrar com Jesus. Isso é certo. Ou ele vem e buscar a sua igreja e nós vamos subir, eu quero falar mais um pouco sobre isso. Ou um dia também nós vamos partir, né, com a morte, com vírus, sem vírus, com enfermidade, sem enfermidade, enfim, vai partir. O meu avô morreu aos 97 anos. Viveu saudável até um dia tarde. Lembro como se fosse hoje, que ele passou mal e morreu. Assim, apagou. Um dia a morte chega. Mas como nós vamos nos preparar para isso? Eu queria ler um texto com você de 2 Pedro. Eu até falei aqui mais cedo na oração. É 2 Pedro, capítulo 2. Que eu quero voltar com você justamente sobre esse momento que nós vivemos, né? A iniquidade se multiplicando, o pecado se crescendo a cada dia mais, e como nós estamos reagindo? Como nós estamos vivendo à luz disso tudo? É 2 Pedro 2, no verso 7, se não me engano, em diante, diz assim: e livrou o justo Ló. Lembra de Ló? Eu quero lembrar um pouquinho a história de Ló para você. Quem é Ló? Ló era o sobrinho de quem? Abraão. E chega um determinado momento que eles se separam. Lembra disso? O gado deles começa a crescer, o rebanho começa a crescer,
E eles se dividem, se separam. Ló vai para o lado de Sodoma, de Sodoma e Gomorra. E Abraão vai para o outro lado, que é o lado, que eu não me lembro agora o nome, mas ele foi para o outro lado. E Ló diz que foi se aproximando, diz o texto lá em capítulo 13 de Gênesis, se não me engano, que ele foi estendendo as suas tendas até Sodoma. E quando você lê lá no capítulo 19 de Gênesis, Ló já está em Sodoma. Ló está no portal, na porta de entrada da cidade de Sodoma. E aqueles que ficavam junto à porta, normalmente, segundo a história, ele era o juiz daquela cidade. Eles julgavam as casas. Então, as pessoas iam até a porta da cidade para colocar para aqueles homens mais idosos, aquelas pessoas mais sábias, para julgar as situações. E ali estava Ló, na porta daquela cidade, já em Sodoma. Diz o texto que aquela cidade era uma cidade onde o pecado abundava, dominava. Tanto que Ló, quando está lá e os 2 anjos chegam, lembra disso, dessa história? E que Ló tenta levá-los para dentro de casa, diz que os homens, do menor ao maior, queriam pegar aqueles 2 anjos, aqueles que estavam na aparência de homem, para que fosse entregue a eles para uma orgia sexual. Parece com algo que nós vivemos? O que você acha? Será que o mundo que nós vivemos hoje está diferente daquilo que vivia a cidade de Sodoma e Gomorra? Será que o pecado daquela cidade, nós hoje olhamos e encontramos eles no nosso contexto de vida? No trabalho, na faculdade, na vizinhança? Amados, hoje tem se tentado fazer comum ou natural aquilo que a Bíblia condena. A mídia trabalha para fazer com que você se acostume com determinados procedimentos que a Bíblia diz que é pecado, ofensa contra Deus. A televisão trabalha para isso. Os jornais trabalham para isso. A mídia toda envolvida para fazer com que nós acatemos, aceitemos como normal, natural, alguns procedimentos que a Bíblia diz assim, é pecado. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe o que eu estou dizendo. Tem um texto de Romanos, Modesto até me lembrou dele, Romanos 12. Abre um parêntese nesse texto de 2 Pedro. Vamos lá em Romanos 12. Se não me engano, acho que é o versículo 2 ou 3, eu não estou lembrado agora. Como eu disse, eu não me preparei para estar ministrando esse tema. É esse mesmo. Romanos 12, 2. Leia comigo. Paulo escrevendo à igreja de Roma. E não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação da vossa... Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis, não tome a forma, não aceite, não torne comum, não torne natural aquilo que a palavra de Deus condena. E muitas das vezes, amados, nós nos conformamos. Por que eu digo isso? Estou falando de mim mesmo. Que às vezes você tem determinadas coisas que você já se torna tão comum no seu dia a dia que você já olha para aquilo e aquilo já não te incomoda tanto mais. Aquilo já não te causa uma repulsa, já não te causa um incômodo, já não te traz angústia na alma. Volta lá no texto de Pedro. Estão entendendo o que eu estou falando, amados? Vamos ler o texto de Pedro. O que isso causava na vida de Ló? Veja lá. E livrou, porque este justo
pelo que via e ouvia. Veja bem, Ló, pelo que ele via e pelo que ele ouvia lá em Sodoma, o que acontecia com ele? Quando habitava ele, atormentava a sua... Ele atormentava a sua alma. Cada dia, por causa das obras iníquas deles. Aqui é o ponto que eu quero chegar. Aqui é o ponto-chave que eu creio que o Espírito Santo me confrontou e me trouxe uma real. Quero dizer primeiro para você como é que isso aconteceu. Eu estava conversando com meu filho, que está lá em Curitiba, o Dinho. Graças a Deus, ele hoje é um pregador da palavra também. E eu estava falando com ele acerca da volta de Jesus. Até por causa dessa questão do coronavírus, né? Eu tenho meditado mais nesse tema, tenho visto alguns sinais, algumas coisas acontecendo. Aí eu coloquei no grupo lá da minha UL um texto falando sobre isso, uma meditação rápida. E conversando com meu filho, eu falei, filho, por que hoje a gente ouve tanta gente pregando, usando televisão, usando rádio, mas a pregação que você ouve, qual é? Qual é a pregação que você tem ouvido hoje? Normalmente, prosperidade, bênção. Prosperidade. Dá porque se você der... Amados, eu não estou falando que seja errado, não. Eu sei que o nosso Deus, está falando com Modesto, o nosso Deus é o Deus que nos quer fazer prósperos. Verdade. Ele quer nos abençoar, quer. Não a prosperidade financeira simplesmente. Porque ser próspero é muito mais do que ter dinheiro. Muito mais. Pesquisa isso depois para você ver. O que é ser um homem próspero? Mas o que você ouve hoje é falando sobre cura, a ênfase hoje é falando sobre cura, sobre prosperidade, sobre compra de materiais, sobre tanta coisa que foge aquilo que é o principal, que é o que está diante dos nossos olhos, que é o que está claro e evidente diante da igreja. Ou seja, a volta de Jesus. Jesus está voltando. Ele está às portas. Alguém tem dúvida disso? Ele está chegando. Ele está chegando. E ele vem buscar o quê? A sua igreja. Ele vem me buscar. Ele vem te buscar. O nosso Senhor, aquele que nós almejamos, aquele que nós desejamos, Ele está chegando. Está às portas. Os sinais que Ele disse que antecederiam a sua vinda estão diante dos nossos olhos. Mas a mensagem que está sendo pregada não é a mensagem que Ele está chegando. Eu fiz uma pergunta ao meu filho. Falei, Dinho, por quê? Por que tanta oportunidade que as pessoas têm de poder falar, de pregar esse evangelho, por que eles não falam sobre a volta de Jesus? Aí o Jimmy prontamente me citou esse texto. E esse texto me confrontou a minha maneira de como eu reajo diante daquilo que meus olhos veem e daquilo que meus ouvidos ouvem. Como eu tenho reagido diante dessas coisas que meus olhos têm visto e meus ouvidos têm ouvido? Como tem sido, amados, a nossa postura? Isso incomoda a gente. Incomoda que eu digo assim, traz angústia na tua alma. Por exemplo, saiu no noticiário, e eu acho que todos devem saber disso, das fortes chuvas que caíram sobre Belo Horizonte e parte do estado de Minas e parte do estado do Rio de Janeiro, como Cataguases, Espírito Santo. Mas essa notícia chegou até você, o que isso te levou? Qual foi a tua atitude em relação a isso? Foi mais uma notícia ruim? Foi lá longe, lá em Minas. Pô, o que eu tenho? Graças a Deus eu não moro lá. Graças a Deus não foi no Rio de Janeiro, não foi na minha rua. Graças a Deus a minha rua não enche. Mas você parou para pensar quantas crianças, quantos idosos, quantos irmãozinhos em Cristo moram nessa cidade?
e foram abalados, foram provados na sua fé. Você pensou nisso? Diante da luz dessa palavra, diz que esse homem, Ló, atormentava sua alma justa. Vou te dizer qual é a minha interpretação acerca disso. Posso falar acerca da minha interpretação? Ló olhava o pecado, a iniquidade de Sodoma e Gomorra, e ele chorava diante de Deus por causa daquela iniquidade. Dizia: Senhor, tem compaixão, tem misericórdia. Deus muda o coração desses homens. Deus transforma. Essa é a minha leitura. É alguém que se colocava como um intercessor. Esse livro que Cláudio falou aqui mais cedo. De alguém que se colocava diante de Deus e dizia assim: Senhor, não é possível, aqui na minha tenda esse espírito de morte não vai entrar. Na minha vizinhança, esse espírito de prostituição, ele vai ser banido em nome de Jesus. Aqui na minha rua não vai mais acontecer esse tipo de pecado, em nome de Jesus. Pai, que haja uma intervenção sobrenatural, que haja um agir do teu Espírito nesse lugar, mudando os corações, transformando as mentes, transformando os corações, atraindo-os a Ti, levando essas pessoas para o Senhor. Essa era a postura desse homem. Essa é a minha leitura da postura de Ló. Diante de Deus, de clamar, de interceder e dizer: Senhor, eu não aceito, isso não é normal, isso não é natural, o homem não foi feito para isso. O Senhor tem um propósito para a vida do homem. O Senhor criou o homem para o louvor da Tua glória. Essa é a postura que eu creio que deve ser a postura adequada minha, tua, de cada um de nós. De, no mínimo, clamar ao Senhor. De levantar a tua voz e dizer assim: ó, o meu Senhor vive, Ele governa sobre todas as coisas. Isso aí se chama pecado. Não é natural. Não é natural o relacionamento entre um homem com outro homem. Não é natural o relacionamento de uma mulher com outra mulher. Eu não estou discriminando ninguém, mas a Bíblia condena isso. E a minha fé é que a palavra de Deus é a verdade. Essa é a minha fé. Isso é o que eu creio. E se eu creio, eu tenho que me manifestar diante de Deus e dizer: Senhor, muda esses corações. Não é achar gracinha, não. Não é fazer piadinha. Não é ser contra essas pessoas, não. Não é discriminar essas pessoas, não. É ir para diante de Deus e dizer: Senhor, tem compaixão, muda, transforma. Espírito Santo, vem sobre essas vidas. Traz, Senhor, arrependimento nesses corações. Convence do pecado, da justiça e do juízo. Faz isso, Espírito Santo. Clama a Ele, busca a Ele. Não se acomode. Não se permita, amados, achar natural. Não se permita isto. Não se permita olhar para essas iniquidades, para esses tipos de pecados, para essas calamidades e ficar na sua. Não é meu filho, não é minha filha, não é meu parente, não é na minha cidade, não é na minha rua, não foi a minha casa que foi destruída. Esse não é o comportamento de um discípulo de Jesus. Diz que Jesus olhava para a multidão, o que acontecia? O que ele sentia? Compaixão. Compaixão. Bota o texto, por favor, de novo. Porque este justo, pelo que via e ouvia, o que você tem visto? O que você tem ouvido? Na sua rua, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu círculo de relacionamento. Jesus está voltando, amados.
Lá em Mateus 24 diz que ele virá como ladrão. E é interessante que Jesus fala assim, se o pai de família soubesse a que horas que o ladrão ia vir, o que ele faria, Modesto? Vigiaria. Mas aí, amados, a gente não sabe quando o ladrão vai. Ninguém sabe. É surpresa. E aqui a palavra de Deus, que nós falamos aqui, que é a verdade, diz que ele vai voltar como um ladrão. Não é porque ele vai roubar alguma coisa sua, não. Ele está falando que ele vai vir como ladrão porque você não está esperando. Você pode estar desapercebido. Você pode estar com a sua guarda arriada, né? Como diz aquele que luta, né? A guarda tem que ser alta. Você pode estar desapercebido. Por isso, hoje, amado, nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Tudo aquilo que envolve o nosso ouvir e ver. Isso precisa gerar em nós algo diferente do que tem gerado. Porque se isso gerar em nós algo diferente, amados, vai te levar a buscar a Deus, a clamar a Deus por essas vidas. E não somente isso. Vai te levar, sabe o quê? A proclamação. Vai te levar a falar para essas pessoas, olha, Jesus te ama. Ah, mas não importa, Ele te ama. É pecado, a Bíblia condena. Diga para ele, ó, Jesus te ama e Deus tem um propósito para a sua vida. Ah, qual é o propósito? Eu posso pegar a Bíblia e mostrar para você. Não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que você foi educado, é o que a Bíblia, a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Conhecer a palavra é conhecer a verdade. E quando nós conhecemos a palavra que mostra, que relata, que revela a vontade desse Pai, esse Pai que ama, esse Pai que ama ao ponto de entregar a vida do seu único filho, por amor a mim, por amor a você, esse Pai tem um propósito. Ele te criou com um propósito. Porque este justo pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia. Eu, quando fui confrontado com esse texto, né, eu comecei um propósito com Deus. Eu não quero mais olhar para essas coisas, ver ou ouvir e ficar indiferente. Eu não quero mais isso. Eu não sei você, mas a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus te faça, gere em você uma insatisfação, de tal forma que você possa, ao ver, ao ouvir, gerar o que diz essa palavra, um tormento na tua alma. Atormentar você de tal forma que você vai prantear diante de Deus. Porque prantear, amados, por um filho, a gente pranteia. A gente chora aos pés do Senhor. A gente se derrama. Eu sei porque eu estou vivendo isso. Você começa a orar e as lágrimas vêm fácil. Quando é um filho que está perdido, um filho que está desviado. Só de falar você já chora. Mas e quanto aos outros? Aqueles que nos cercam. Aqueles que são vizinhos nossos. Aqueles que trabalham conosco. Aqueles que estudam conosco. Aqueles que passam por nós. Como eu tenho reagido? O que eu vou fazer a partir de hoje? É uma decisão que cabe a você.
É uma escolha que você precisa fazer. Eu não sei você, mas eu tomei uma decisão. Fiz uma escolha. Eu quero clamar ao Senhor. Eu quero estar diante dele como intercessor, como alguém que vai clamar a ele dia e de noite. Dizer, Senhor, muda esses corações. Transforma essas mentes. Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando ouvir notícias como essas de Belo Horizonte, Espírito Santo e tantas outras cidades aí, no interior do Rio de Janeiro também, clamar ao Senhor, Senhor, tem compaixão, tem misericórdia. Tem compaixão, tem misericórdia desse povo. Chorar diante de Deus e dizer, Senhor, muda a sorte. Muda a sorte. Jesus está voltando, amados. O nosso Senhor, aquele que nós escolhemos, elegemos como o nosso Senhor, Ele está voltando. Não se acomode. Não se acomode. Não pare, não retorne, não olhe para trás. Siga para o alvo. Persevere. Creia. Leia, se encha da palavra. Se encha da palavra. Se encha da palavra. Se enche da palavra. E quanto mais você se encher dessa palavra, mais a sua fé vai crescer. Mais experiências você vai poder alcançar com Cristo. Mais você vai ter do que falar, do que pregar, do que anunciar. Eu falei aqui dos pregadores. Eu falei daqueles que estão na mídia, na televisão, no rádio, na internet. Mas eu quero trazer um peso para você. Você foi incumbido por Deus, ou por Jesus, melhor dizendo. Deus também, né? De ser um pregador. Agora, cabe a você escolher o que você vai pregar. Cabe a mim, a você, a escolher o que eu vou pregar. Porque o id de Jesus é para quem? É para o presbitério? Modesto, né? O id é para o modesto, é isso? Não. É para mim, é para você. Ah, mas eu me converti agora. Vai e conta o que Jesus tem feito na tua vida. Fala o que ele tem realizado, o que ele tem transformado, o que mudou na sua vida. E deixa ele fazer. A nossa responsabilidade é pregar, é falar. Pregar é falar, é contar. É contar o que Deus fez na tua vida, o que Ele está fazendo, o que Ele está realizando, o que Ele está movendo. É isso. Conta. Se enche da palavra. E você vai ver que no abrir da sua boca, o que vai sair? Palavra. De vida. Com unção, que vai transformar, que vai quebrar o jugo, que vai libertar, que vai transformar. E o pecador vai se arrepender.